Olá a todos. Aqui estamos reunidos, eu e o Cleiton Alves, para fazer um bate-papo aqui profundo sobre alquimia física quântica relacionado a questões de DNA, pai e mãe, chakras e hormônio. Eu quero falar um pouco da visão da alquimia sobre isso. E aí eu quero que o Cleiton também possa comentar dessa visão dele, que é uma visão mais científica, e traga assim, explicações e a gente possa fazer um bate-papo muito especial, né? Legal, sejam bem-vindos, gente. Aqui vamos trocar uma ideia, né? Falar um pouco sobre, como ele falou, chakras, hormônios. Eu sou físico de formação, então vou trazer alguns âmbitos da física quântica. Hoje eu também ensino numa pós-graduação na área de terapias integrativas, então acho que vai ser bacana essa mistura aqui de alquimia com a física quântica, né? Eu também sou terapeuta, ele também é, enfim. A gente vai trocar uma ideia aqui e espero que esse mini curso, o curso, possa te ajudar aí a ser uma pessoa melhor. Vamos liberar vários códigos aqui para você. Então pega papel e caneta, ó, e fica ligado. Muito bom. Então, como eu estava explicando, Cleiton, na visão da alquimia, a gente tem, a gente pode olhar isso na visão assim de chakras, aí depois a gente tem uma visão DNA, quando eu falo de DNA, eu falo também de pai e mãe, porque o DNA é genético, né? Aí depois uma visão sobre hormônios. Por exemplo, quando uma pessoa, isso é uma dor de muita gente, né? Fala, eu estou precisando de fazer uma reposição hormonal, né? Eu tenho 60 anos, eu estou com dificuldades hormonais, eu fui no endócrino e eu tenho que tomar hormônio. Não quero tomar hormônio. Eu queria tomar hormônio bioidêntico. Aí existem N possibilidades, N questões, né? Tem pessoas com 40 anos já precisando de melhorar isso. O que está acontecendo, né? Pessoas que usam hormônios. Está cada vez mais comum isso acontecer. E aqui, só te interrompendo rapidinho, essa visão da alquimia, da física quântica é algo comum, que é essa visão metafísica, energética. Porque até a própria medicina, ela vai até o nível biomolecular. Ou seja, essa questão energética que nós vamos falar, exatamente os chakras, a vibração deles, a rotação, que vai alterar a produção de hormônio. Só que o mundo se tornou muito materialista, estamos aqui nessa transição. Então, você entender aqui, a nível energético, a nível emocional, a nível sutil, é que vai realmente estabelecer uma produção de hormônios baseado naquilo que nós precisamos. Isso. E uma das coisas muito interessantes que eu acredito que o público precisa saber, essa aula, né, uma aula, não vai ser uma aula assim liberada publicamente, uma aula mais fechada entre pessoas que estão estudando, né, aprofundando, né? Até porque, senão, esse assunto que você não pode, assim, às vezes, comunicar para qualquer um. Às vezes a pessoa é fechada, vai dizer que tudo balela, né? Então, é aquela história, não vamos jogar pérola aos porcos, né? Só para aqueles que realmente estão buscando. Já está na jornada, né, nessa área. No caso, eu lembro, estava palestrando, estava ensinando na pós-graduação, em São Paulo, há uns 2 anos atrás. E na plateia tinha um médico. E foi o primeiro contato dele com essa área, né? E eu estava falando da questão da epigenética e eu vi um mal-estar, entendeu? Porque ele me rebatia, me rebatendo. Então, de fato, aqui a gente está imaginando que você já tenha um pequeno embasamento da física quântica, da alquimia, né? Então, você vai entender bacana aqui o nosso papo. Muito legal. Então, a ideia qual é? Tipo, às vezes tem pessoas que gostam de falar sobre chakras, né? E falam assim, que legal, gosto de imaginar os chakras vibrando, né? Só que assim, às vezes a pessoa que gosta do chakra tem um problema hormonal e não consegue conectar que uma coisa tem a ver com a outra. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu vou ter que ir no endócrino para trabalhar meus hormônios e eu vou ter que ir no yoga para equilibrar meus chakras. E não entende que uma coisa tem a ver com a outra. Então, por exemplo, às vezes pode ser que você vai fazer um yoga, você vai fazer uma prática que vai equilibrar teus chakras, pode ser um floral, pode ser um yoga, pode ser uma respiração, e aquilo vai alterar a tua parte hormonal. E você não sabe essa conexão. Porque para a alquimia, os chakras, eles têm uma atuação direta no DNA e uma atuação direta na parte hormonal. E eu quero te apresentar um pouco nessa aula essas conexões, para você conseguir entender
essas conexões dentro do processo, ok? Deixa eu fazer uma perguntinha rápido. DNA são duas hélices. Isso tem relação com pai e mãe, essa dualidade? Isso. Total, né? É porque o DNA, ele vai ser, quando a gente fala assim, a gente faz na alquimia, que o ser humano, tipo assim, eu e você somos frutos de um pai e de uma mãe. Então, o que você vê de mim é só o fruto de um pai, Dário, e da mãe, Flávia. Meu pai chama-se Dário, minha mãe chama Flávia. Eles me deram DNA, e o meu espírito costurou esse DNA, e o que você está vendo aqui não é o Stefano. Você está vendo só um resultado de uma junção de dois gametas e de dois códigos genéticos. O Cleiton também, por quanto você aprenda que ele é o Cleiton, mas também fisicamente, assim, o cabelo, o olho, o nariz, a orelha, é de quem pai e quem mãe? Pai? Elenir e Augusto. Né? Elenir e Augusto. Entendeu? Então, assim, a gente percebe o quê? Que a gente dá um nome à pessoa, mas na verdade é um código genético, né, habitado por essa essência, por essa alma, né? Mas esse corpo é só um código genético. Então, o DNA, ele é o corpo, né? Ele é o corpo que a gente recebeu. E esse corpo, ele tem, por exemplo, ele tem aqui glândulas. Ele tem vários órgãos e entre alguns órgãos existem umas glândulas. E essas glândulas secretam os hormônios. Essas glândulas, elas são, segundo a alquimia, elas são regidas por chakras. É como se fosse assim. Uma coisa que a gente estava batendo um papo aqui antes de abrir a câmera, né? Eu falei uma coisa que eu gostei muito, que eu falei assim, que eu nunca tinha falado, acho que assim, que eu falei que a glândula, não, o chakra, ele é a inteligência superior da glândula. É como se fosse o maestro. O maestro diz na orquestra, fala assim, violino, toca. Ele faz assim, toca. Piano, toca. Ele diz qual instrumento tem que tocar. Então, o chakra, ele é a inteligência superior que dá o comando à glândula. Então, a nível energético, quando o chakra está bem, ele regula a glândula bem. Quando o chakra não está bem, ele desregula a glândula. O que é não estar bem, está bem? Explica um pouco mais aí, na visão da alquimia. Então, por exemplo, na visão da alquimia, a gente fala sempre do excesso do chakra e da falta do chakra. O chakra pode estar em excesso ou em falta. Por exemplo, imaginamos assim que para cada chakra existe um termo de equilíbrio. Por exemplo, o primeiro chakra, o primeiro chakra seria assim. Se eu estou com o primeiro chakra equilibrado, que não permite, por exemplo, se o Cleiton é uma pessoa querida, mas imagina que ele fosse uma pessoa agressiva e ele fosse me invadir, tenta me invadir. Vem demais aqui, né? Tipo, muito próximo assim. O primeiro chakra fala assim, não, calma, aqui não vem, né? Primeiro chakra. Primeiro chakra fala assim, ó, aqui é meu território. Aqui é meu território, não vem demais aqui. Se eu vier muito assim, você vai falar, o que esse cara quer de mim? Né? Sai. É o sugador, é o vampiro, né? Tá chegando alguma coisa que tá querendo me invadir, calma. Então a pessoa que tem um chakra bom, ele não deixa ser invadido, né? Então quem é o cara que invade demais? Aquele cara que invadiu o outro. É aquele cara que tem excesso do primeiro chakra. Excesso. E quem é aquele cara que deixou de se invadir? É o cara que tem falta. Então, por exemplo, se eu tenho um chakra número 1 legal, caso alguém me invada, eu não deixo invadir. Se eu tenho um chakra legal, eu também não invado. Então eu nem vou deixar invadir, nem vou invadindo o outro. Como terapeuta, olha que interessante. Estou falando algo interessantíssimo agora. Eu já trabalho com pessoas que foram, abandonadas pelo pai, pela mãe, carregavam um trauma de abandono muito intenso. E aí, a física quântica, nós falamos que ela está emanando uma informação, ela está emitindo no seu biocampo. E olha que interessante, ela está num grupo de pessoas que tem um desses, que é o sugador, o invasor. Adivinha qual é a pessoa que ele vai escolher para passar para trás? Exatamente aquela pessoa que carrega no seu sistema, no seu campo, um trauma de abandono. Exatamente que, na outra visão, uma tem falta do primeiro e a outra tem excesso do primeiro chakra, né? Aí os dois se combinam. E é algo assim impressionante, porque a pessoa atrai, né? É informação, é não verbal. Bacana. Eles se encontram, né? Se encontram. Em algum momento vão se encontrar, porque eles se completam. Eles estão trocando a gente fala que a pessoa, eles falam que na verdade que o cara que
ele vai para cima, ele é o vampiro do outro. Mas na verdade, toda vez que tem um vampirismo, né, o vampirismo acontece dos dois lados também, né? Entendeu? E será que isso não interfere no comportamento? Eu lembro que eu tinha na época que eu trabalhava na Petrobras, eu tinha um chefe lá que todas as vezes que ele ia conversar comigo ou com qualquer funcionário que ele queria alguma coisa, ele pegava aqui ou pegava aqui, entendeu? Aí eu comecei a entender essa linguagem um pouco não verbal, né? Esses gestos, opa, entendeu? Então até na forma da abordagem, né? Pode ser uma pessoa que está tentando invadir o teu espaço, né? E se você está se permitindo ser usado por alguém, será que não tem um desequilíbrio aí no teu primeiro chakra? Faz sentido? Sim. Eu, por exemplo, foi uma coisa muito interessante que eu comecei a trabalhar o meu guerreiro, né? E às vezes o arquétipo do guerreiro, ele também está relacionado ao primeiro chakra também. Não só, mas também, né? Inclusive, quem quiser ver o vídeo do Stefano, né? Invadindo o mar, né? Tá gravado lá no teu Instagram? Eu tirei. Muito legal. Não, porque assim, teve uma época que eu recebi um feedback e me disseram assim, Stefano, você tem que acordar mais o seu guerreiro. Seu guerreiro tá meio morno, né? E realmente eu percebi que o meu primeiro chakra precisava ser um pouco mais ativado. Tipo assim, eu não sou uma pessoa que invade o outro. Mas às vezes, quando o outro tenta me invadir, eu não sou tão bom de repelir, né? Porque é um ponto que eu tenho que trabalhar. Aí foi engraçado que eu comecei a trabalhar isso conscientemente. Aí aconteceu uma coisa inusitada, né? Que eu fui levar as crianças na escola, né? E tem uma situação que um ano antes, uma mãe de um colega dos meus filhos, ele desenvolveu um pequeno acidente com o meu carro, mas não era eu que estava dirigindo, era o meu carro antigo. E aí, um amigo meu que estava dirigindo o meu carro deu uma batidinha, sabe uma batidinha de leve que não dá nenhum arranhão? E ela é uma pessoa briguenta, e ela começou a brigar com meu amigo, querendo ressarcimento, e depois não queria nada, só queria brigar. E ficou elas por elas, não conseguiram definir nada. E eu quando estava no meu guerreiro, essa mulher, do nada assim, não sei nem quem é essa mulher, ela surgiu de repente e começou a me atacar. Você tá me devendo, não sei o quê. Começou a me atacar assim. Caralho. Aí eu fiquei assim, que é isso? Aí tipo assim, aí eu fiquei passado, eu falei assim, mas que é isso? Tipo assim, se você quer que eu tire sarro, me diz quanto é, vamos resolver, porque você tá aí brigando comigo. Isso um tempo depois? Um ano depois. Aí eu falei para ela assim, mas... Aí ela falou assim, não, você não me paga mesmo. Aí tipo assim, ela não queria que eu pagasse, ela só queria manter aquela energia com ela, né? Ela isso. Tava... Aí durante 2-3 semanas, todo dia que eu ia lá, ela olhava para mim, o dia como ela estava, ela me atacava na frente dos meus filhos. E falava assim, você não paga, não sei o quê. E eu falei, que isso? Parecia que ela queria me bater. E aí eu percebia que na hora que ela vinha atrás de mim para fazer isso, eu ficava com medo, ficava assim com o coração acelerado, com adrenalina, assim com medo, assim. Eu falava, mas por que eu tô... E ela me sugava, entendeu? Na hora que ela me atacava, ela estava me sugando. E, tipo assim, por que ela fazia isso? Porque ela encontrou um momento, e essa mulher, a gente estuda na alquimia, ela tem uma conformação de fogo, porque era uma mulher muito magra, e muito impetuoso, assim, esse tipo de conformação, mulher muito magra e muito acelerada são mulheres de fogo. E ela tipo assim, né, mandona, né? Ela percebeu que na minha energia eu tenho uma fraqueza e atacou, entendeu? Aí foi muito engraçado. Tu chegou a se posicionar? Até eu trocar de carro, só quando eu troquei de carro ela parou com isso, né? Eu troquei de cara, ela não parou de fazer a relação. O carro era um gatilho, ela via teu carro talvez, né? mas isso é tão interessante, está compartilhando algo que aconteceu semana passada. Fui mandar trocar os pneus do meu carro e eu sou um cara tranquilo, né, passivo e tal, talvez precise mais de primeiro chakra. E aí o que acontece? Tava no horário, tava perto de fechar a loja, eu perguntei, vai dar tempo? Aí um funcionário falou, vai dar tempo. Subiram o meu carro num elevador, tirou os pneus. Aí, deu horário, todo mundo indo embora. Aí o cara que trocava pneu falou assim, não vou mais trocar hoje, só amanhã. Rapaz, nessa hora eu ativei o primeiro chakra, né? Aí eu levantei a voz, eu só saio daqui com o meu carro com os pneus trocados. Ninguém vai fechar essa loja. Aí, cara, eu fiquei hipnotizado, né? Cara, foi necessário. E aí, outra pessoa que era mecânico foi lá, mesmo não sendo especialista, e trocou. E eu fui para casa em paz.
Então tem alguns momentos que você tem que se posicionar. Primeiro chakra, né? Opa, aqui não. Porque senão o sugador, o vampiro vem e toma de conta. Isso. Porque as pessoas percebem que podem se abusar de você e elas vão abusando, entendeu? Então você tem que se cuidar disso, né? Eu na minha vida já teve muito problema porque eu deixei as pessoas abusarem de mim. E aí as pessoas se acostumam com isso e você vai começar a ser sugado sempre, né? Então esse é um exemplo só. Eu não vou querer agora me aprofundar em todos os chakras, não é esse o objetivo aqui. É só para você entender. O primeiro chakra, por exemplo, o primeiro chakra é uma energia que tem a ver muito com... Vou fazer só um exemplo do primeiro chakra para você depois fazer a correlação com os demais, né? Porque aqui a gente não vai ter tempo de aprofundar tudo isso, mas só para você entender essa correlação e o porquê dessa correlação. Esse é o objetivo dessa aula. Depois, se você quiser aprofundar mais sobre os chakras, a gente tem vários aprofundamentos sobre isso, né? Então, o que eu estou querendo explicar assim do primeiro chakra? Por exemplo, primeiro chakra... Só fazer uma abordagem geral, tá, gente? Depois cada um aprofunda aí. Porque se a gente começar a falar de todos os chakras nesse nível de profundidade, aí não vai dar tempo agora. Mas o objetivo agora, entendeu, é fazer essa correlação. Então, por exemplo, o primeiro chakra, na visão da alquimia, tem a ver com o pai, né? Por quê? Porque essa energia é a energia, segundo a alquimia, que tem a ver com a sobrevivência. Então, assim, o primeiro, olha que interessante essa chave. É a chave da sobrevivência. Então, por exemplo, se eu te ataco, você liga o modo sobrevivência. Você fala, não. Luta ou fuga, né? Eu vim aqui trocar meu pneu do meu carro e eu gastei energia para isso. Eu não vou deixar perder meu tempo. Eu preciso dos meus pneus. Olha que interessante também a lógica. O que é o pneu do carro? É o primeiro chakra do carro. Olha que interessante. É o primeiro chakra, o que faz a pessoa... É o que faz o carro se movimentar. É o que ela pisa no... Tipo assim, os meus pés é o que pisa no chão. O que é o carro pisa no chão? Com o pneu. Olha, tinha tudo a ver. E olha só, o que ativou o gatilho em mim foi ver o carro lá no elevador sem os 4 pneus. Tiraram minhas rodas. Né? Assim, não vão botar os pneus no meu carro, entendeu? Vou perder meus pés, entendeu? Aí ativou, né? É arquetípico, né? Aí o que acontece? Segundo a alquimia, quem dá essa energia de sobrevivência é o pai. Por isso que normalmente assim, quem é aqui, por exemplo, numa família, né? Quem é aqui, imagina que tem uma família, pai, mãe e filhos aqui. E chega um agente invasor. Quem que você imagina que vai proteger a família? O pai ou a mãe? Pai. O pai. Né? Deveria, né? Se não tiver o pai, vai ter que entrar a mãe, né? Deveria. A mãe é o modo de sobrevivência, por isso que a gente fala que se você pegar assim, uma galinha e pega os pintinhos, a galinha ativa o modo de sobrevivência. Total. Mas quem é que protege o galinheiro? O galo, né? O galo. O galo é o mais agressivo. Só que a galinha, quando tem pintinho, caso precisar, ela manda ver. Inclusive tem muitas disfunções em casais, sejam casados ou namorados, que o homem não assume, tem esse chakra muito disfuncional, não assume o papel dele e adivinha, a mulher assume o papel e torna a mulher máscula, entendeu? Isso causa uma disfunção, gente, sem precedentes para as próximas gerações, tá? Então, o homem tem que se lascar primeiro. Cara, aconteceu algo em casa, tem que tomar frente. Fiquem atentos, tá? Até porque os filhos, eles vão começar a entender errado isso. Então, assim, por exemplo, nos hormônios, né, nas glândulas sexuais se produz testosterona. Testosterona e os derivados de testosterona é o hormônio do primeiro chakra. Por isso que, se você for olhar, quem estuda sobre musculação, por exemplo, os níveis de testosterona do homem são muito menores do que a mulher. Então, maior. Do homem muito maior. Uhum. Eu falei menor? Menor. Queria falar maior, né? Então, assim, o homem, ele tem que ter testosterona muito mais do que a mulher. Eu estava conversando com o meu personal trainer, que ele estava me dizendo que o nível de testosterona do homem tem que ser tipo 500, 700. A mulher tem 10% em média. A mulher tem 10% da testosterona do homem. Isso é normal dela. E interessante que isso é conhecido também como hormônio da ação. A pessoa que está sem libido pela vida, né, e tal. Dá uma analisada aqui, viu? Entendeu? Na verdade, aí, olha que interessante. O que é o pai? O pai também tem a ver com homem. Então, quer dizer, por exemplo, se eu sou um homem, homem, né? Se eu sou um homem, é com N ou com M? Agora estou perdido. É M, M, né? Vou passar um Hzinho aqui.
O italiano e português. Eu sou italiano, então às vezes faço uns erros gramaticais. A licença poética do gringo. Então, assim, por exemplo, entenda isso na alquimia. Por exemplo, nós somos homens, então é exigido que o nosso primeiro chakra esteja mais forte do que de uma mulher. Então, por isso que naturalmente o homem ele tem que produzir mais testosterona, isso é natural. Se a mulher produzir testosterona igual ao homem, ela não vai ficar boa. Então, a mulher ela vai ser boa em outros chakras. Então, naturalmente, é natural que na fisiologia do homem, eu e você possamos produzir testosterona num certo nível e que a mulher é diferente. Por quê? Porque nós demos, por ser homem, demos foco ao pai, né? Total. Entendeu? Deu para entender? Então, assim, Perfeito. quando a gente fala do pai, eu quero entender, eu escolhi ser homem. Então, a energia do primeiro chakra está mais forte em homens. Às vezes, tem mulheres que têm um chakra 1 forte, pode acontecer, tá? Mas nunca isso de base, uma mulher, assim, estatisticamente, as mulheres não vão ser tão fortes no primeiro quanto os homens. Por isso que, por exemplo, um exemplo, né? Olha que interessante isso para a gente. Eu queria assim. Cara, isso aqui é tão profundo, a gente está tentando simplificar, mas, cara, isso aí tem questões profundas que podem salvar casamentos, relacionamentos e saúde física. Ó, eu estava lembrando sobre musculação, né? Mostram vários estudos que quando o homem faz musculação, o nível de testosterona aumenta demais. Por quê? Já fez musculação, cara, você requer força, né? Você precisa, aquela careta e tal, você ativa consequentemente aqui, rapidamente. Né? Quando você, por exemplo, você também vai fazer luta, né? Daqui a pouco a gente combinou de fazer luta, eu e o Cleiton. A gente vai inclusive gravar... Não vai invadir não, cara, meu espaço. Né? A gente vai vir um cara que é um treinador de UFC, que é meu vizinho do condomínio, e a gente vai treinar Muay Thai. Ele nunca treinou. Nunca treinei. E quando você treina, é muito legal, porque você, no primeiro momento, você fica achando estranho, mas depois você entende a brincadeira, que ele fala assim, vai, chuta! Aí você começa, ativa, é impressionante como ativa mesmo a energia do guerreiro. Então, tem atividades que algumas pessoas falam, mas como é que eu ativo o primeiro chakra? Então, vai fazer um Muay Thai para você ver. Muay Thai, musculação. Faz uma experiência de luta. E a musculação dá um pouco efeito, mas quando você luta é maior. Porque quando você luta, você começa a ativar mesmo a questão do inimigo. A sobrevivência, né? Isso. Entendi. É mais forte ainda. Então, aí o que eu queria dizer sobre isso é uma coisa interessante, para você entender como cada chakra tem uma chave, né? E assim, se quem, por exemplo, quer saber mais sobre o chakra com calma depois, também falo para os meus alunos que ainda não assistiram, tem que estudar o curso 7 Prisões, que é um curso gratuito e explica bem todos os chakras. Então, vamos explicar a chave só do primeiro chakra para você entender. Sobrevivência. Sobrevivência é assim. Olha que interessante como o assunto da sobrevivência está relacionado à raiva. O que é a raiva? Raiva é se eu te invadi e você não retrucou, depois de um tempo você vai ficar com raiva de mim. Meu Deus, ele fez isso comigo, né? É como se eu tivesse assim me aproveitado de você e você não conseguiu reagir. Aí a raiva é um sentimento de tipo, fui oprimido e não gostei. Raiva é ruim, na visão da alquimia? A raiva é um sentimento que a gente precisa liberar. Então, por exemplo, se você tenta me invadir, eu falo, aqui você não vai. Se eu fizer isso, eu não vou ficar com raiva, porque eu já reagi. Ação e reação. A não reação gera raiva, porque eu fiquei, eu não consegui fazer. Aí se eu, por exemplo, tem gente que tão falta do primeiro chakra que a pessoa quer reprimir a raiva, aí vai reprimindo. Aí essa raiva muito reprimida, porque o que acontece? Imagina que você é meu irmão, então eu amo muito você é meu irmão, e você me fez algo errado, mas por causa que eu te amo muito, eu não consegui, por causa de uma questão sentimental, por exemplo. Reprimiu. Ou de repente por uma questão social. De repente assim, eu quero muito, não é meu irmão, você é de repente uma pessoa
que eu tenho, eu quero assim, sei lá, você, por alguma razão... É uma admiração e... Pode ser admiração, pode ser qualquer coisa. De repente você, por exemplo, imagina isso pode acontecer, por exemplo, uma situação onde você não pode, por exemplo, você é meu chefe e você me fez alguma coisa errada, mas eu não posso reagir porque eu sou subordinado. Entendeu? Alguma situação que prenda o... Que impeça que a reação aconteça. Isso. Isso na terapia a gente chama de emoção reprimida. É o pai um pai que abusou do filho, né? Isso, infelizmente é até comum, né? Terapia, a criança não teve recurso para se defender, passa a vida toda uma vida desgraçada. E aí chega na minha frente e fala assim, eu perdoei meu pai. Aí quando entra numa hipnose, por exemplo, meu amigo, é uma energia tão forte que vem, seu desgraçado! Entendeu? Tava reprimindo aqui. Ia causar o quê? Energia não se acaba, nem se cria, se transforma. Câncer, doença no corpo físico. Isso. A raiva gera muito câncer, né? Muito câncer vem da raiva. Agora a questão é, o que a gente fala muito, né, sobre o primeiro chakra é, a raiva não é uma emoção negativa. A raiva é uma sobrevivência, é uma forma de você sobreviver ao impacto de uma situação que você, por exemplo, imaginamos assim, o Cleiton me fez uma coisa errada, mas o Cleiton de repente não está pronto para entender isso. Eu posso pegar e soltar essa raiva num travesseiro, não precisa obrigatoriamente, Cleiton, você, e xingar ele. Raiva aqui. As pessoas, elas querem xingar o outro às vezes, né? E aí estraga também relacionamento, se tornam pessoas impulsivas. Não, você pode, por exemplo, soltar essa raiva, às vezes a raiva... Arte marcial, né? Tipo, você pegar um saco de pancada. Né? Quando você, por exemplo, tem muita gente assim que, às vezes eu tenho raiva do Cleiton, mas às vezes essa raiva do Cleiton, ela está conectada com a raiva do meu pai. Então, às vezes, uma raiva... Eu me tornei representante de alguém, né? Isso, eu estou projetando no Cleiton uma coisa que vem do meu pai. Então, às vezes, acontece às vezes, né? A gente tem pessoas que se relacionam que a pessoa fica com raiva de mim. Por exemplo, um colaborador, um aluno. Sempre tem, né? Nas relações sempre acontece. Quando o aluno fica com raiva de mim, é até bom, né, para você a gente ficar ligado. Às vezes tem um aluno que tem raiva do professor, às vezes tem um colaborador, né, que tem raiva. Se pergunta assim, será que isso é objetivo sobre um fato acontecido? Ou pode ser uma projeção de uma coisa lá de trás que essa pessoa viveu com o pai, com a mãe, com o irmão, com o primo. Então tem alguma coisa que está em um gatilho de conexão. Total, né? Então tudo isso é muito complexo e é porque a gente não trabalhou as questões mais aprofundadamente antes, né? E a raiva é sagrada, por quê? Porque eu tenho que ativar a raiva para poder sobreviver. Então você tem que soltar essa emoção, mas não precisa soltar isso contra a pessoa. Contra a pessoa. A raiva está aqui dentro, é uma programação subconsciente às vezes. E aí, terapeuta, busquem terapeuta para trabalhar isso. Né? Melhor do que... E tem pessoas aí hoje... Na sociedade, cara, eu vejo na hipnoterapia, tá aqui, ó, por uma faísca para explodir. A gente fala até que tem pessoas que têm programas que estão preparadas para matar e outras preparadas para morrer. Quando as duas se encontram, é a combinação perfeita de uma tragédia. Então, busquem terapias, tá? Que a gente vê. E aí você não entende, nossa, mas o cara explodiu. Aconteceu no Ceará um tempo atrás, a pessoa pegou a chave de fenda e matou outra pessoa, cara, uma batida. Já desceu com a chave de fenda. Ou seja, ele estava preparado para matar. E talvez o outro estava preparado ali tinha um programa de autodestruição, que tem muito também. Né? Porque emoções não trabalhadas. E aí a pessoa que não entende, ela vai o quê? Não, eu vou no endócrino, importante, buscar ajuda médica para trabalhar a minha taxa hormonal. Só que o problema não está aqui, está lá atrás, é emocional, é energético. Só que a gente tá com essa missão aqui de tentar despertar o máximo número de pessoas para isso aqui. E essa questão da raiva reprimida, por exemplo, eu vou fazer um exemplo para você entender como é que eu vivo isso. Eu, por exemplo, tenho uma tendência a ficar com raiva reprimida. Então, na minha vida, no passado, eu já fiquei uma raiva reprimida, né? Só que o que eu fiz? Eu sempre trabalhei para soltar essas raivas. Então, quando era a hora, eu ficava... Teve um dia, eu me lembro que eu estava com muita raiva de um amigo meu e de uma situação que aconteceu ali. E eu me lembro que eu tinha comprado uma coisa que veio... Eu estava no Ceará, inclusive, lá no Garote, lá naquela casa de Calcaia. E chegou um alambique
Eu comprei um alambique modelo artesanal só para botar no meu consultório, bonito de cobre, né? Era um alambique só mini, de 10 litros, mas era só para ornamento. Aí veio de Minas Gerais, eu comprei para fazer um ornamento, uma coisa alquímica, né, para o meu consultório. Ele veio numa caixa de madeira, eu tinha que desmontar. Aí quando eu vi que precisava desmontar um negócio de madeira, aí eu falei assim, eita, achei onde é que eu vou descontar minha raiva. Aí eu peguei o martelo e comecei. Eu tava com aquela raiva reprimida, porque há uns dias aconteceu assim, eu me senti julgado por um amigo, e eu senti que eles estavam fofocando de mim, estavam me incomodando aquilo. Eu falei, quer saber? Agora eu vou descontar na caixa do alambique. Aí eu fui dando soca assim, até quebrar aquela madeira sem a pancada. Tirou o alambique antes, né? Não, porque era bem protegido, então dava pra... Entendi. Dá pra bater bastante. Entendeu? Então assim, tem momentos, eu não faço isso toda hora, mas aconteceu acho que 3, 4 vezes na minha vida que eu acumulei muita raiva. E esse momento era o momento que eu estava deprimido, que eu estava perdido na minha vida. Então, às vezes, assim, tem momentos que a gente tem que ter... Só que tem gente, por exemplo... Né? Tem gente que não consegue nem externalizar. Fala assim, eu não sinto raiva. Por que a pessoa não sente raiva? Porque, às vezes, o teu primeiro chakra está tão fraco, mas tão fraco, é muito comum em mulheres, que nem a raiva você consegue. Por isso que nos exercícios como é que fazem nos exercícios terapêuticos para estimular você a sentir raiva? Eles pedem para fazer exercícios físicos junto. Então não dá para, tipo assim, eu tô sem raiva, não sinto raiva. Então fica com raiva. Eu não consigo, não tenho como ficar. Mas não sei, eu vou lá no travesseiro, eu vou socar o travesseiro, eu não consigo entrar na parte. Mas como é que você, por exemplo, uma vez a gente estava naquele exercício do Paulo Vieira, né? Que a gente se encontrou, inclusive se conheceu no método do Paulo Vieira. Um curso lá do Paulo Vieira. E tinha um exercício que a gente tinha que ficar com raiva para poder, tipo, socar as energias, né? Aí eu me lembro que eu entrei lá e eu entrei meio sorrindo, né? Eu entrei sorrindo, eu fiquei assim, né, bobão. E aí, tipo, chegou um cara bravo, parecia um pitbull, esse homem, né? E aí o cara olhou, encarou pra mim e falou assim, é? Aí não sei o quê. Aí me botou um medo, aí eu falei assim, que isso? Você vai ficar... Aí ele me botou assim, me botou uma tensão ali, aí eu consegui entrar no... Ativou a luta. Ativei a luta, porque fiquei com medo, entendeu? Ou eu fujo ou eu luto. Mas eu tava ali, né, tipo, querendo sorrir, né? Porque o contrário quando a gente não quer ficar com raiva, a gente faz o quê? Sorrir. Entra no bobo, entendeu? Porque o bobinho, por exemplo, o bobo é uma fuga do guerreiro. Quando você vai lutar, tipo assim, eu vou lutar, ou você encara, ou você não quer ficar com medo, você finge que tá tudo bem, entendeu? Aí você sorri, né? Porque é uma forma de fuga também. Depende, cada um tem a sua forma. Eu entro no bobo, quando não quero lutar, eu me finjo de bobo, entendeu? Uma proteção. Stephanie, uma pessoa, vamos lá. No caso, teve esse pitbull lá que foi te desafiando, né? E aí? Uma pessoa que hoje tá apática, que nem raiva consegue ter. Qual é a dica que tu daria para ela aí? Para ela... Então, a pessoa que tá apática, por exemplo, eu vou fazer existem alguns exercícios que podem ser feitos. O problema é que, assim, a maioria deles não é tão indicado vocês fazerem em casa sozinhos. Por isso que ele falou da terapeuta. Importante. Lugar seguro. Ou de ir num grupo de vivência. Por exemplo, eu vou fazer um exemplo do Osho, né? Mas vou falar e não vou indicar obrigatoriamente que você faça sozinho. É só para você entender a dinâmica. Só que você entenda. Por exemplo, o Osho, ele sabia que muitas pessoas não conseguiam meditar porque na Índia as pessoas meditam mais, mas europeus, americanos não conseguiam meditar porque eles estão muito encalacrados. Então ele falava assim, todo europeu, americano, todo mundo que chegar na minha comuna, eu não estou falando do Osho bem falado, mal falado, estou falando de uma técnica boa dele. Eu não estou falando que não gosta do Osho também, fique quieto. Eu só estou falando de uma técnica, né, isolada, né? E eu gostei dessa técnica, achei muito legal, não sei se você sabe. Chama-se meditação dinâmica do Osho. Então, todo dia de manhã, na comuna do Osho e também em Fortaleza, lá no Oceanic, tem um lugar do Osho. Lá na Quirais, né? Na Quirais. Todo dia, às 7 da manhã, tem um salão de meditação e a galera começa assim. Eles fazem uma respiração e essa respiração é voltada exatamente para entrar em contato com a raiva, em contato com a energia pesada. E essa meditação só pode ser feita pela manhã, exatamente porque de manhã que o primeiro chakra está mais forte. Se você fizer à noite, você não dorme. Então eles fazem assim.
eles pedem para você, com o nariz, fazer uma respiração para fora. Você expirar forte e de maneira caótica. Olha que interessante isso. Então eles pedem para fazer assim, para você usar, por exemplo, as mãos se quiser e fazer assim. Você forçar a expiração. Para quê? Para através da respiração você botar para fora, entendeu? Não é inspirar, é botar para fora assim. Às vezes você tem que até limpar o nariz antes, porque vai sair coisa, né? E aí, olha que interessante, eles não pedem para você fazer assim. Não, tem que ser forte e caótico, tipo assim. E tem uma música caótica junto. Se tiver uma pessoa fora falando assim, vai, respira, respira. Ajuda, né? Aí é por 15 minutos assim. Imagina, eu não consigo fazer 15 minutos. É muito tempo, muito tempo. Aí depois de 15 minutos, você forçando a expiração, qualquer pessoa vai entrar na raiva. Por isso que tem aqueles filmes do Osho, onde tem as pessoas assim, tem uns filmes que você vê eles meditando e a galera começa a ficar doida e começa a gritar. Porque logo depois desses 15 minutos, eles colocam uma outra música e é a hora do manicômio. É a hora da galera começar a chorar. Aí tem gente assim, a pessoa, Por quê? Depois de 15 minutos respirando, você entrou em contato com o sistema límbico. Por quê? Aonde que está a raiva? Aonde que tem a chave para conectar as emoções? No límbico. Para você conectar o límbico, você precisa trabalhar a respiração. Então, se eu tenho acesso à minha raiva naturalmente, basta eu ir direto no Muay Thai e vai. Ou então eu estou com raiva e solto. Mas se eu não consigo acessar um límbico, para acessar um límbico, eu tenho que usar a respiração. Também pode-se usar óleo essencial, mas óleo essencial tem alguns óleos essenciais que ativam... Mais sutil, né? É mais sutil. Então o ideal é a respiração mesmo, tá? Eu posso só fazer aqui uma abordagem na visão da quântica, né? Nós teve um psicólogo americano, né, o David Hawkes, que ele catalogou as emoções humanas, né? E aí ele catalogou a emoção de culpa, raiva, medo, gratidão e tal. E aqui eu separei aqui, ó, essas 3 emoções. Quando você tem 4, né? 4. É 4. Quando você tem algum sentimento que estimula o teu emocional, o teu campo, isso inclusive é mensurável, né? Tem um exame chamado bioeletrografia ou biorressonância, que mostra que o campo faz isso aqui. Quando você tem muita raiva, por exemplo, reprimida, o campo ele diminui. E esse campo, gente, é uma informação que nós estamos emitindo o tempo todo. Por isso que eu falo, agradeça para a pessoa que te fez sentir raiva. Que ela foi apenas um representante que tu atraiu para o teu subconsciente mostrar para você que tem algo não resolvido. E aí foi que o David Hawkes percebeu, ó. A culpa, gente, é uma das frequências 20 Hz. É uma das frequências menores que existem. Quando a pessoa, por exemplo, ela sente uma dor profunda, conversa com uma pessoa que está extremamente depressiva, ela está carregada de culpa. Eu já identifico. Quando a pessoa tem muita dor, muita culpa, ela tem muito medo. Aqui já vai para 50 Hz. E aí, uma pessoa que tem muito medo, o que é que ela causa? Causa raiva. Uma pessoa que tem muita raiva, ela está carregada de medo. Pode observar, está carregada de medo, ela pegou a raiva dela e disfarçou, se ela não reprimir, né? Ela disfarçou com raiva. Eu lembro de um líder, né, que ele era um cara que era muito raivoso e tal. E aí eu tive a oportunidade depois de fazer terapia com ele. Cara, o cara é extremamente medroso. Ele se protegia com a raiva. Só que a raiva tem algo positivo, que é o quê? A raiva está na frequência de 150 Hz. A raiva, gente, ela te gera ação, logo em seguida, 200 Hz. Gente, não é exatamente esse valor não, tá? Estou colocando aqui a forma representativa, mas depois pesquisa aí na escala de David Hawkes. Mas a raiva, ela te gera ação. Uma pessoa com muita raiva, Stefano, quando ela se permite sentir, ela vai fazer alguma coisa. Ou ela vai gritar, ou ela vai fugir, ou ela vai correr. Então, uma dica para quem é terapeuta, que tem muitos terapeutas aqui, pegou uma pessoa ali apática, com muita dor, com muita culpa e tal. Você, terapeuta, estimula, leve ela para um estado de raiva. Eu faço muito isso, quando a pessoa está ali apática e tal. Meu irmão, tem família? Tenho 2 filhos. Imagina como os teus filhos vão crescer tudo desse jeito, sem trabalhar. Não consegue ver, não? Que irresponsável tu tá sendo e tal. A pessoa vai, não, eu não vou aceitar isso. Então tu leva da cadeira.
Para de ser bunda mole! Cara, tu vai pra cá, ó. Aí quando ela chega em casa, ela já tá agindo, já tá fazendo. Mesmo que ela esteja errando, já tá fazendo. Aí aqui ela continua. Só que a questão da frequência, quando eu falo de frequência, eu tenho que sustentar o tempo para me manter nesse nível. Tipo uma pessoa que tem muito medo, muita raiva, vamos lá, ela tem que agir durante um tempo para se manter nesse nível aqui. É o que se chama do salto quântico, entendeu? O elétron tem que ganhar energia para saltar para essa camada. Porque se ele não se mantiver, por isso que é importante, cara, um acompanhamento. Ele volta para cá. É um decaimento quântico. Então, culpa, medo, raiva é a escala. E daqui para cima, Cleiton, aí vem gratidão, vem empatia, vem compreensão, vem autoconhecimento, vem entrega, soltar, confiar. É um processo. Aí o problema, a pessoa que é culpada tá cheia de dor, empática, ela tá ali na cama, não consegue fazer nada, ela olha para um cara que tá agindo, né, que tem... Gente, não olha para cá não, ó. Fala o seguinte, olha para os teus medos, tenha raiva e começa a fazer. Só essa abordagem aí, entendeu? Você possa continuar. E isso é muito legal isso, né, que ele falou, porque você vê que a raiva a gente fala nos 7 prisões que a raiva é a medicina do primeiro chakra, né? Porque é exatamente isso que vai te conduzir à ação, né? Porque na verdade assim, o primeiro chakra é um chakra da vontade, né? É a vontade de você agir. Então você só vai ter vontade se você conseguir soltar a raiva. Então não acha que a raiva, uma das coisas que eu vejo assim no mundo holístico é que as pessoas acham que a raiva é ruim. E eu falo assim, a raiva é sagrada. E principalmente, isso aí, gente, é uma cultura, a sociedade, algumas religiões pregam muito isso, tá? Ah, não se pode ter raiva de pai. O que eu atendi, gente, de pessoas mais ligadas assim à religião, com uma raiva tremenda, doentes, com fibromialgia, com câncer. Não, mas porque é feio, porque é feio. Aí você permite que a pessoa coloque pra fora, vem um dragão assim, sabe, uma raiva. Gente, tem que falar. Agora, assim, vocês têm que entender o seguinte, o que significa raiva, onde que está o limite? O limite é, eu tenho que, não é que tipo, eu engoli sapo e agora eu vou destruir uma pessoa. Você não tem que destruir ninguém. Você tem que trabalhar dentro de você e soltar a emoção para você, não para o outro. Tipo assim, se eu estou com raiva do Cleiton, não significa que eu tenho que dar um murro no Cleiton. Significa que eu tenho que conseguir soltar isso. Externalizar, sentir. Sem obrigatoriamente atacar o Cleiton, entendeu? Então, assim, às vezes a gente precisa só falar, saber falar. Tipo assim, se o Cleiton se comportou mal, às vezes eu posso falar, Cleiton, eu vou dizer assim, uma coisa assim, eu não gostei do que você fez semana passada e assim, saiba que eu estou sabendo o que você fez, né? Então, não sou bobo, não. Você pode ter falar, mas assim, outra coisa é você, tipo, perder o controle, né? Atacar a pessoa, né? Entendeu? Então, assim, tem que manter o controle no sentido de não prejudicar ninguém. Então, estamos falando que você tem que brigar com seu pai, com sua mãe. Porque isso é desonrar o seu pai e sua mãe. Total. Mas você tem que conseguir, de uma forma, por isso que é uma questão terapêutica. Por que tem que ser o terapeuta? Porque é uma forma segura. É um espaço seguro, onde você possa soltar isso. Isso é muito importante. Busque, okay? Porque se você não busca um terapeuta para trabalhar essa emoção, externalizar essa emoção que não foi sentida, enquanto uma emoção reprimida não for sentida, compreendida, equacionada pelo consciente, você vai replicar isso ad infinitum. E aí, se você não trabalha isso, gente, isso é fundamental. Se não trabalha isso, o que é que acontece? Você vai constituir uma família, vai passar esse processo, esse padrão para os teus filhos para os teus netos, e aí é uma repetição de padrão. Isso. Entende? Resolve isso. E quando eu falo resolver, como o Stefano falou, não é falar para a pessoa que te causou, não. Ele foi apenas um representante. Agradeça aquela pessoa que te causou raiva, que te passou para trás. Ele foi apenas um representante nesse mundo de infinitas possibilidades para mostrar algo que você não tinha curado dentro de você. Busca o terapeuta, um lugar seguro. E agora a gente vai finalizar essa parte, que a gente vai precisar ir treinar Muay Thai junto, que chegou o professor, né? Mas só para fechar esse... Vamos trabalhar o primeiro chakra agora? Vamos trabalhar o primeiro chakra. A prática. Tá vendo? A vivência, vamos fazer uma vivência. Então, mas o que no final, porque tem muita gente que fica, mas porque eu tenho excesso, tenho falta. Gente, todo esse excesso, essa falta, é tudo um conhecer, é como se fosse assim. Imagina que tenha uma espécie de curva de Gauss.
Então, quando eu estou em excesso de um chakra, eu estou aqui. Quando eu estou na falta, eu estou aqui, é menos. Quando eu estou em excesso, está aqui. Eu estou ativo, estou passivo. Isso é para você conhecer, é para você se conhecer. Você tem que você e o seu primeiro chakra. Para você conseguir, né, essa onda, né, conseguir dominar essa onda, não ter mais esses picos e você conseguir calibrar-se no meio. Então, assim, na verdade, toda experiência de ter passado por opressões, por ter oprimido. Às vezes a gente é opressor, às vezes é oprimido. Às vezes acontece que em algumas situações você se tornou opressor e em outras você foi oprimido. Tudo isso é uma experiência para que você possa, no final, equilibrar-se. Então, o objetivo é se conhecer e aprender liberar as tensões, equilibrar, saber como amadurecer esse chakra. E aí, se você amadurecer esse chakra, você vai honrar o seu pai também e você vai ter uma boa sobrevivência, você vai ter energia vital. Quando você tem um bom primeiro chakra, você sabe preservar a sua energia vital. Você não rouba do outro. Boa, boa. Eu não vou roubar a sua energia, eu vou saber criar minha energia e vou preservar a minha. Não vou deixar que ninguém me roube energia e nem vou querer roubar do outro. Eu sou a fonte de energia. Esse é o segredo do primeiro chakra, entendeu? Porque quando você não trabalha a raiva, olha só que interessante, você vai buscar um representante lá fora, para o teu pai. Um exemplo aqui, tá? Eu fiquei sabendo, né? Estava vendo um estudo que apontou que mais de 50% das profissões, quando você escolhe uma profissão, é baseado nas suas demandas emocionais. Olha só, eu tenho uma demanda emocional, por exemplo. Tem muitos advogados, juízes, pessoal que vai para a área jurídica para buscar justiça com alguém aqui dentro. Eu vou buscar justiça. Por exemplo, eu acompanhei uma pessoa que perdeu o pai. Né? O pai teve uma parada cardíaca e era criança, 12 anos. E ela foi ser o quê? Adivinha? Médica. Salvando outras pessoas, eu estou trabalhando meu pai, que eu não consegui salvar. Eu carrego uma culpa muito grande. Então, isso aqui, gente, é você viver bem, se conectar com a abundância, com a prosperidade, com a plenitude da vida. E outro cuidado também, o primeiro chakra tem uma conexão secreta com a questão sexual. Porque, veja bem, qual é um dos piores métodos? Se você, por exemplo, se você vai fazer se um homem precisa fazer uma avaliação de testosterona no sangue, eu já fiz essa avaliação. O que eles te pedem? Não pode ter ejaculado nas últimas 48 horas. Então você tem que se abster da sexualidade. Por quê? Porque quando a gente, por exemplo, tem sexo e ejacula, o homem, ele perde testosterona, entendeu? Então, por exemplo, para quem precisa ter mais testosterona, né, sobretudo os homens, a abstinência sexual é muito importante. Isso vai ativar o guerreiro. Por isso que os atletas, antes do jogo, não podem... Proibido, né? É proibido fazer sexo, é proibido, né? Essa parte. E aí, o sexo também, a nível energético, é onde você pode perder energia. Então, se você é solteiro, você é solteira, e você acaba tendo relações sexuais assim, de maneira... Né? A gente já sabe que isso não é bom. Mas agora, você aprende isso, que quando você faz amor com seu ente querido, com seu parceiro, né? Com sua parceira, e aí tem uma troca energética boa, aí está tudo bem. Mas quando você troca sexualmente assim, sem ordem, você perde muita energia. Inclusive, esse é o maior perca de energia vital, pode acontecer num sexo que você faz com alguém que você não conhece, só por diversão. É onde você acaba com a sua energia. Então, cuidado com os vampiros de energia, porque quem te rouba energia também rouba a tua testosterona, entendeu? Rouba o teu chão. E isso é a base de tudo. Então, por isso que a gente resolveu fazer esse exemplo no primeiro chakra, porque para homens e mulheres, esse chakra é bom, é importante para todos, porque mesmo que a mulher tenha menos, mas é aquele pouco que ela tem para ela poder sustentar e pé no chão. E depois a mulher vai ter mais segundo chakra. E assim vai. A gente não vai aprofundar agora, que a gente agora vai treinar, e esse assunto daria para... Longo, hein, meu irmão? Seria longo, né? Não saímos do primeiro chakra, que tem muita coisa pela frente aqui. Mas depois de você estudar os outros, você vai poder fazer essa relação automática, né? A gente depois aprofunda em outros momentos, outras aulas. Combinado? Aguardem o próximo capítulo aí, galera.
Aí, rapaz, tá invadindo meu espaço. Gente, a gente acabou de treinar, né? Terminou o treino. E aí eu queria aproveitar que a gente está de roupa de treino, na energia do treino, a gente queria compartilhar um pouco do que a gente aprendeu na prática. Porque quando a gente vai falar de teoria é uma coisa, e na prática a gente percebe se o que falamos fez sentido. Total. E não sei se você viu os trechos, né, do nosso professor, lembrando que sempre que a gente quer aprender alguma coisa, a gente tem que ter um bom mentor, né? Total. Então assim, eu sou um alquimista, não sou um lutador de arte marcial. O Cleiton também não entende de arte marcial. Então a gente contratou uma pessoa maravilhosa, que inclusive é uma pessoa que mora aqui próximo da minha casa, que ele é um professor, ele é um treinador de UFC, né? E ele já lutou, né? E, às vezes no primeiro momento, quando eu conheci ele, eu fiquei com medo, assim, eu falei, nossa, será que o cara é agressivo? Fiquei com medo, porque eu não sou do primeiro chakra, né? Eu sou, como eu falei para vocês, eu sempre tive problema com isso, então eu nunca gostei de arte marcial, sempre achei que aquilo era muito agressivo. Então se hoje você pensa assim, nossa, mas que coisa, o Stefano e o Cleiton estão falando de uma coisa de luta, né? Às vezes a gente tem uma espécie, não digo que é um preconceito, mas é uma espécie de, é como se a gente não gostasse dessa frequência. Então, se você tem um pavor para esse assunto, se você não gosta, é o sinal que você precisa. Porque a gente não está falando de lutar para machucar alguém, que a gente fica sempre observando as coisas negativas. Ai, que absurdo, como eles são agressivos. Aquilo Violentos, né? Aquilo é o excesso do primeiro chakra. Na verdade, se você for olhar toda arte marcial, o foco é você se defender, né? O meu professor falou assim, você não vai treinar para você machucar ninguém, é para você aprender a se defender. E essa defesa não é defesa, a pessoa acha que é defesa tipo assim, que Defesa na rua pessoal. eu vou ter que me defender. Não, é a defesa psicológica. Ele trabalha psicologicamente para você. Então, a arte marcial naturalmente, ela fortalece o teu primeiro chakra. E quem é que mais precisa fazer isso? Quem tem fraqueza. Quem não gosta, que mais precisa. E quem mais procura, às vezes nem precisa disso, né? Inclusive porque assim, a tendência da mente humana é buscar pessoas que sejam semelhantes. A pessoa que é tímida, ela vai buscar uma pessoa que é tímida, entendeu? E você precisa exatamente do complemento. Eu, por exemplo, eu nunca tinha feito arte marcial. Cara, adorei, meu irmão. A sensação, entendeu? A disciplina, o foco, concentração. Maravilhoso. Vou continuar, meu irmão. E uma coisa interessante, né, que ele falou, né, falou sobre o fato que, por exemplo, quando a gente está treinando, por exemplo, aí a criança interna, nossa criança interna, né, entra no jogo, porque sempre que você tem que, por exemplo, eu não sou uma pessoa agressiva, mas como é que eu consigo me concentrar na arte marcial? Eu entro na brincadeira, tipo, a gente está aqui na brincadeira, vai, como fosse um filme. Então eu preciso entrar no lado infantil, mas não o lado infantil negativo, o lado infantil bom, é aquele lado infantil que te permite experimentar uma coisa como uma brincadeira. Você está brincando, você não está fazendo a sério. E aí você entra no jogo. Quando você entra no jogo, dá vontade, por exemplo, de dar um soco muito forte para você soltar a raiva, por exemplo. Aí o que acontece? Você machuca. Você começa a se machucar. Porque você tem que dar, quando você dá o soco, você tem que ficar firme, não pode dar o soco mole. Senão você se machuca o braço, pode machucar a articulação. Então o que acontece? O que ele falou? Ele falou, a técnica é o teu controle. Então você não pode abandonar a técnica, você tem que manter a força, a determinação, manter a técnica. Então é uma coisa, se eu estou, por exemplo, eu estou sem luva, não estou aqui lutando, mas eu estou conversando com o Cleiton. E a gente está, assim, numa briga verbal, por exemplo. Eu estou numa briga verbal com meu pai, com minha mãe, estou um pouco assim. Se eu perco o controle, quando eu perco o controle... Não interessa se está com luva, se sabe arte marcial... Se é uma conversa, você perdeu o controle. Então, assim, as pessoas... Ele chegou a falar, né? Antes, ele falou assim, que tem horas que as pessoas perdem o controle e fazem besteira, né? Esse é o problema. As pessoas perderem o controle. Então, o que você aprende na arte marcial? Que toda uma questão de segurar a energia. Lembra que o primeiro chakra tem a ver com sobrevivência, tem a ver com essa energia sexual, com a raiva, com a energia. Então, olha que interessante. Qual é a chave para que você possa ter energia vital, preservar energia vital? Ter autocontrole. Por exemplo, autodomínio. Vamos fazer um exemplo dos homens e das mulheres. O que uma mulher gostaria na hora de fazer amor com um homem? Que ele tivesse autocontrole. Porque se ele não tiver autocontrole, o que acontece na hora do amor? Ele goza mais rápido, não é assim?
O homem que sabe dar prazer a uma mulher, ele tem autocontrole da sua energia sexual. Ele consegue esperar primeiro, né, dar prazer à sua mulher, para depois ele também ter prazer. Então perceba como o autocontrole se aplica na luta, na raiva, no sexo e como isso pode, o autocontrole da energia permite que você fortaleça essa energia, esse equilíbrio. E aqui a gente está falando, gente, de energia primitiva, energia de sobrevivência, que é exatamente, que trabalha, porque assim, nós temos 3 cérebros, o neocórtex, que é a mente pensante, a evolução do homem sapiens sapiens, nós temos o sistema, né, digamos, límbico, sistema emocional, e tem o sistema reptiliano, que é o sistema primitivo. Primeiro chakra está conectado com o quê? Com o sistema primitivo, que é a luta ou fuga. Fica aqui, ó, perto da base aqui, já no início da coluna vertebral, ou seja, é rápido a ação do corpo. Um amigo meu foi assaltado, um cara, sabe, bem comedido, um cara, sabe, totalmente introspectivo. E aí o cara foi assaltar ele, foi o que ele fez? Tomou a arma do cara, da pessoa, do assaltante. Tomou a arma dele. Quando ele viu, ele estava com a arma na mão, no carro. Aí ele soltou a arma lá atrás e o cara correu. Ele, cara, eu não sei quem foi que fez isso. Luta e fuga. Então, quando você está diante de uma situação que te gera raiva, que te gera um medo intenso, e você consegue ter esse autocontrole, amigo, você vai evoluir assim 50 anos da sua vida. Quem é cristão, né, lá na Bíblia fala, inclusive, né, que um dos frutos do Espírito é o autodomínio. É o autodomínio. Tem um livro que me ajudou muito, que é o Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. E ele fala lá o seguinte, né? Para que você saiba que você, de fato, evoluiu, você está se curando, né? Tem 2 exercícios, ele fala. Um deles é você passar uma semana com seus pais. Porque geralmente pai e mãe, né, tá relacionado com 90% dos nossos traumas. Vai despertar tudo de ruim. Né? É muito comum. Passa uma semana aí com teu pai e com tua mãe. Segundo, ele fala, fique numa roda de amigos e se permita ser criticado. Uma vez eu lembro que eu estava na faculdade, quando eu li isso, aí eu falei uma coisa que eu sabia que a maioria não ia concordar. Aí o pessoal, nossa, Cleiton, mas que absurdo, tem nada a ver isso que tu falou e tal. E o nosso ego aqui, ó, querendo reagir. Aí eu só observei e fiquei presente, autodomínio, né? Pronto. Eu não reprimi. Respira. Presença. Sempre que, por exemplo, uma pessoa fala assim, ai, Stefano, eu não sei como é que eu faço. Tem mulheres e homens que falam assim, eu tenho uma energia sexual, eu não consigo segurar, eu subo pelas paredes. Respira. Por isso que o segredo para controlar a energia sexual é a respiração. Você está com tesão, você está sozinho, respira. Você vai ver que a energia sobe. Tem que saber controlar a energia sexual. Mas qual é o segredo para fazer subir a energia para cima? Autocontrole, respiração. Entendeu? Aí uma coisa também interessante que o nosso professor falou, que não foi gravado, então eu vou passar para vocês também, para ver como tem tudo a ver. Eu estava comentando para ele, olha que engraçado, a gente está aqui treinando com o Cleiton, foi muito legal. E antes do treino a gente estava gravando uma aula sobre esse assunto. Eu fiz um resumo rápido, né? E nosso professor é super aberto, é uma pessoa muito incrível, né? E depois um dia eu apresento vocês melhor, a gente faz uma live com ele. E ele falou assim, eu falei para ele que o primeiro chakra tem a ver com a testosterona. Que as pernas, né, porque o primeiro chakra tem a ver com as pernas e com órgãos sexuais, né, genitália. Eu falei para ele, olha que interessante, são, por exemplo, no homem, são os testículos, né, que acabam produzindo testosterona para o homem, né. E aí eu falei para ele esse assunto, ele acrescentou mais um conteúdo interessante. Ele falou assim, você sabia que se você procurar na internet como produzir testosterona com exercício, eles te ensinam na internet que o exercício que produz testosterona é exercício de perna e não supino. Supino não produz testosterona. É agachamento, assim, ó. Esse aqui que é bem chato, né? Que você faz assim. É chato, é. Né? Malhar a perna. Você aqui, tem que malhar a perna. Malhar a perna produz testosterona. Né? Que interessante que muitas mulheres na academia, não sei se você sabe disso, eu não tenho nada de academia. Recentemente eu pesquisei um pouco, fiz algumas amizades nesse meio e descobri que as mulheres, elas têm uma moda que todas as mulheres querem treinar perna. E os homens querem treinar braço. Por que as mulheres treinam perna? Para exatamente, provavelmente, trazer essa energia que lhe falta. Porque quando você treina a perna, ativa a testosterona. Então, se você tem questões com testosterona, quer ativar mais a energia do primeiro chakra, treine perna. Faça agachamento. Falando disso, eu lembrei
Tem um exame chamado termografia. E aí pegaram várias emoções e tiraram a temperatura, para onde vai o sangue. Quando você está com medo, por exemplo, o medo vai tudo para essa região aqui. Aí tu pode associar com o chakra. Cara, fica gelado mãos e pernas. É tanto que o medo te causa o quê? Ó? Treme as pernas. Raiva, energia na cabeça, nas mãos e nas pernas. Raiva. É por isso que o exercício aqui, ou correr, dispersa, dissipa a raiva. Tô lembrando agora, depois eu posso mostrar a figura aqui. E fica aqui, ó, muito na cabeça a raiva, cara, fica aqui, ó. O sangue vai para essas regiões. Cada emoção, cara, o sangue muda o local, a temperatura aumenta do corpo. E essa questão é interessante, porque depois que a gente aprofunda na alquimia, descobre que o guerreiro está em vários lugares do corpo. Você tem a parte da perna, mas você tem os braços, por quê? Porque qual é o símbolo do guerreiro? A espada. Né? Espada. O braço direito. Continuação do braço, né? Que na alquimia a gente vê como energia de Áries. Então, a nível arquetípico, por exemplo, a gente vai ver que a raiva ela vem com outra energia, que é a energia de Áries. E qual é também o arquétipo de Áries? O carneiro, a cabeçada do carneiro. A cabeça. Ah, a cabeçada. Né? Então, você percebe ó, o escudo, né? Olha arquetipicamente. A cabeçada e as pernas para sustentar toda a energia. Então, essa aqui é a explicação do porquê do que ele falou na alquimia. Né? A energia que é dissipada. Se você vê, quando uma pessoa está num ambiente que é protegido, jogador de futebol, quantos casos a pessoa perdeu o controle? Tipo, ela sabe que não pode dar murro nem chutar. O que a pessoa faz? Tá! Zidane, não foi? Foi o Zidane que... Tá, cara. Cara, cabeça, entendeu? São detalhes, gente, que você, muitas vezes, às vezes, quando eu chego em casa com raiva, eu sei que se eu for conversar com as minhas filhas, com a minha esposa, cara, o que é que eu faço? A minha estratégia? Vou correr. Né? E aí eu corro lá 5 quilômetros no condomínio, eu vou nadar, aí eu volto ali mais tranquilo, mais em paz, né? Mas assim, Stefano, só pra gente já ir caminhando aqui pro final, eu acho que o mais importante é você não negar as suas emoções, é você reconhecer a sua emoção, o que você está sentindo. Eu acho que a sociedade criou assim alguns paradigmas de que eu não posso ter raiva, eu não posso ficar triste, eu tenho que estar sempre alegre. Se a pessoa está triste, ela está depressiva. E essa falta de não reconhecimento, de você estar num ambiente que você tá triste, cara, acordou triste, acordou mal, qual o problema? Aí tu tem que estar sorrindo o tempo todo. Isso vai gerando sombras psicológicas, que o Freud falava, sombras. Mais cedo ou mais tarde você vai prestar contas com essas emoções reprimidas. Então, se permita sentir, se permita chorar, né? Se permita fazer uma terapia e falar, cara, eu tô com raiva do meu pai, entendeu? E porque quanto mais você negar a emoção, mais ela vai te atrapalhar, mais ela vai te dominar, você vai ser escravo da emoção. Então nós somos seres humanos, somos vulneráveis, cuidado com os heróis da internet, aquela pessoa que está bem o tempo todo, cuidado, tá? E uma coisa eu te falo, né? O Bert Helling, criador das constelações, falava assim, os heróis na vida real também morrem, tá? Os heróis na vida real também morrem. E tá todo mundo, eu vejo muita gente buscando heróis, né? E você acaba entrando no hipnotismo, né? Então, fica ligado, somos seres humanos, o que, tipo, eu vim aqui pro Steph trocar uma ideia com ele, o que ele tem eu não tenho, o que eu tenho ele não tem. E a gente veio aqui trocar aqui uma ideia, trocar uma energia, né? Trocar... E é isso é ser humano. E se a pessoa tá aqui, amigo, tá para evoluir. Não tem nenhum papo, cheguei aqui, eu tô pronto, eu não tenho problemas. Desconfie dessas pessoas. Bem, isso aqui eu compartilhei com o pessoal aí. Faz sentido? Faz sentido. E a gente, né, tipo, eu fico até com um pouco no coração na mão, porque a gente dá vontade de explicar todos os chakras, todos os hormônios, mas esse é só um apanhado para você ter uma noção de quanto que isso é poderoso. Então, às vezes você tem um problema no chakra, problema na tua emoção, você tem um problema genético, você tem uma doença genética, você tem um problema hormonal e você não consegue entender essa conexão. Então, por isso que é importante você aprofundar, você entender. Muita gente pergunta, mas por que eu tenho que aprender alquimia? É só um estudo teórico? Não. Você tem que entender as chaves, porque você tem que estudar alquimia, física quântica, porque você tem que começar, para você ter autodomínio do seu corpo, você tem que entender como ele funciona. Então, quanto vale esse conhecimento? Né? Às vezes você vai lá, gasta uma grana para fazer uma reposição hormonal, se intoxica, né? Fica Perfeito. 20 anos e a sua saúde vale milhões. Porque você pode até não produzir milhões, mas a sua vida não tem
Não tem dinheiro que pague a sua vida, a sua saúde. Então a gente precisa compreender esse mecanismo. Então, só para você ver como a física quântica, a alquimia pode te ajudar nesse processo. Isso é só um pedaço. É só apontar o iceberg. Gente, ó, hoje eu sou professor de várias pós-graduações na área das terapias e saúde integrativa. Inclusive tem alguns médicos, conheço vários médicos e assim, poderia falar quase 100% de certeza que tem pessoas aí que estão fazendo reposição hormonal, estão tomando medicamentos que poderiam ser resolvidos com outras tecnologias da alquimia, da física quântica. Porque assim, para a física quântica, nós temos aqui um campo informacional, né? Informacional. Esse campo informacional, né, que inclusive o Rupert Sheldrake, é um inglês, um cientista, ele que descobriu esses campos de energia é que organiza, gente, exatamente quem nós somos, o mundo material aqui embaixo. Então, teoricamente, por exemplo, todo mundo material não era para existir, quanticamente falando, porque cada matéria tem uma antimatéria. Então, próton, né, tem um antipróton, elétron, tem um pósitron, era para se neutralizar. O que é que mantém o mundo material existindo? Exatamente aqui, ó, esse campo informacional. Então, quando você chega aqui, nessa existência, você chegou, entre aspas, sadio. Tá? Ah, Cleiton, tem a genética? Tem a genética. Só que, em 2003, Projeto Genoma, 87% dos genes não tinham uma função específica. Até tanto que eles chamavam de genes lixo. Cara, para que serve tantos genes? Só tinha 13% que era dominante, ou seja, se meu pai teve diabetes, eu tenho, teoricamente, 13% de probabilidade de desenvolver a mesma doença. Cleiton, esses aqui? Esses aqui são genes que estão ali, gente, que serão ativados através de ações epigenéticas, ou seja, tuas crenças, tua vivência, alimentação, teu ambiente, tuas crenças, traumas, vão ativar, no sistema chave fechadora, vão ativar a informação que está dentro desses genes. Ou seja, nós não somos reféns da nossa genética. É incrível isso, né? Só que quando eu chego e falo assim, meu irmão, se minha avó teve diabetes, meu pai teve diabetes, eu vou ter diabetes. Eu coloco tanto nisso, até tem pessoas que falam assim, eu sou hipertensa, eu sou diabética. Aquilo ali ela já assumiu como identidade. Ora, Criador, o observador cria sua própria realidade. Se você assumiu isso como verdade, essa informação ela vai se manifestar aqui, ó, em forma de matéria. Você determinou para a sua vida o que é que você vai vivenciar naquele momento. Eu posso compartilhar só um experimento rapidinho, só para vocês terem ideia. Gente, vamos lá, pegaram 3 voluntários, ó, 3 grupos, vamos lá, o grupo 1, grupo 2, presta atenção nisso aqui, só para a gente partir aqui para o final que nunca acaba, né? Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Pegaram um tubo de ensaio, imagina que aqui é um tubo de ensaio, colocaram uma hélice de DNA dentro do tubo aqui de ensaio, tá? E pediram para 3 grupos segurarem, cada um com um tubo de ensaio com uma hélice, tá? Com uma hélice do DNA, que é aquela hélicezinha aqui, né? Certo? E aí, pediram para essas 3 pessoas, pediram para que elas desenvolvessem um padrão de pensamento e sentimento. Eram meditadores, pessoas que tinham uma sensibilidade, um controle emocional muito grande. Primeiro grupo, eles tinham o pensamento, tá? Eles tinham a clareza de desenrolar as fitas. Isso, inclusive, gente, é um artigo científico, depois você pode pesquisar, ou eu posso anexar aqui o vídeo depois. E essas pessoas, elas tinham um sentimento neutro. Elas não tinham sentimento de alegria, sentimento de gratidão. Sabe que você sente paz? Esse é o melhor sentimento. O que foi que aconteceu? Eles segurando, depois foram medir a distância aqui, ó, entre uma hélice e outra. Aqui, gente, nada aconteceu. Não mudou. O segundo grupo, eles não sabiam por que estavam segurando o tubo de ensaio, enquanto que o sentimento deles era um sentimento de alegria, de paz, aquela pessoa eufórica. Tô em paz, mas não sei para onde é que eu vou. Era esse grupo aqui. Não sabia o porquê e o que iriam fazer. Nada aconteceu. Esse terceiro grupo, gente, olha que impressionante. Eles sabiam o que estavam pensando, eles tinham a intenção e o sentimento deles estava com a vibração elevada. Eles acreditavam que iriam desenrolar. Quando foram fazer a medição,
25%. As fitas ficaram distanciadas. Stefano, estou falando fora de mim, entendeu? Imagina o que é que acontece com o nosso DNA quando você tem uma emoção de raiva, uma emoção de medo, um trauma, com o teu DNA que está dentro de você. Esse, gente, é um poder que foi dado por Deus, está com a gente. Você faz o que com esse poder? O problema é o quê? Falta o quê? Conhecimento. Essa consciência. Então isso mostra que nós podemos sim alterar os padrões que até então te passaram, que eram dominantes. Os genéticos que está dentro de você. O Joe Dispenza, que é um neurocientista, ele fala que são 3 segundos o tempo para que um pensamento se transforme no neuropeptídeo. Gente, 3 segundos, um pensamento, ele causa uma alteração intracelular. Aí tem gente que, cara, eu tô cuidando do meu corpo, tô fazendo esporte, tô comendo bem, mas a cabeça tá cheia de problema, né? Cheia de emoção. Aí, né? Muito interessante, né, cara? Muito interessante. Corpo, mente e espírito, né? Não pode só cuidar do corpo sem cuidar da mente e do espírito, né? Corpo, mente e espírito. Muito legal. Esse é o poder do observador, poder de cocriação, né? É. Que nós temos e que pouca gente sabe. Sim. Viu, gente? Então é isso, né? Por essa aula tá ok, né? Espero que você gostou, você percebeu, né? Mesmo com um exemplo de um chakra só, como isso é poderoso, né? Espero que possa te inspirar para você já colocar em prática, né, o primeiro chakra, que é o primeiro para todos, mesmo homens e mulheres, é importantíssimo. E a partir disso, né, vamos aprofundar, né, nesses assuntos e colocar foco, né? Autodomínio, né, da sua consciência, o maior de tudo. Combinado? Valeu, gente. Abraços quânticos aí. Químicos e quânticos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.